eu queria falar, mas eu queria dar um passo atrás, né, antes do jogo. Né? Eu queria falar um pouco sobre o modelo do Fluminense e o porquê que a gente está tendo tanta dificuldade nesse ano, no final do ano passado e principalmente nesse jogo. Né? A tática no futebol ela é basicamente uma forma de você organizar o seu time para você se defender e atacar, para você chegar até o gol do adversário e conseguir finalizar. Né? Então, existem muitas formas de você chegar ao gol do adversário. Tem time, por exemplo, que usa lançamento direto. Lanço direto meus pontas abertos, e aí pelas pontas eu chego lá no adversário num contra-ataque, eu disputo bola no alto, então meu goleiro ele rifa a bola no meio, eu tenho lá um poste no meio no meu ataque, que vai disputar essa bola, parar essa bola para os meus jogadores do meio do campo, pegar essa bola no meio do campo e levar até o ataque, e eu tenho formas como a do Fluminense, da saída apoiada, de sair por meio do toque, da posse de bola. Então existem várias formas de você chegar ao gol do adversário, certo? No caso do Fluminense, qual é a forma principal, né? Enquanto praticamente todos os times do mundo, eles trabalham a tática para ocupar espaço e disputar a bola que vai até aquele espaço, seja por meio do chutão, do lançamento, do toque, o Fluminense ele faz diferente. O Fluminense ele tem como base ocupar o espaço da bola, aonde a bola está. Isso tem os seus pontos fortes e pontos fracos. Qual é o ponto forte? Normalmente, pelo fato dos outros times estarem ocupando espaços com jogadores delimitados, você vai colocar mais gente do que o time adversário naquele setor da bola. A tendência é você ter superioridade numérica nesse setor da bola e você, assim, você vai conseguindo carregar a bola até chegar aonde importa para você, sim, trabalhar e acelerar o jogo, que é na intermediária. O Fluminense não vai construir gol na sua zaga, diferente do que o Diniz fala. Né? O Fluminense não vai construir gol no meio do campo. O Fluminense começa a construir gol quando ele chega na intermediária adversária e lá ele começa a fazer as movimentações, trocas de passe para abrir espaço e atacar o espaço. Então, essa é a forma que o Fluminense usa para chegar até a intermediária do adversário. Né? Outros times fazem chutão, lançamento, etc. Qual é o problema disso? Se a gente não consegue chegar até lá, o trabalho de toque apoiado ele se torna inefetivo. E o que tem acontecido com o Fluminense? O Fluminense tenta sair apoiado, tenta sair com um toque de bola para chegar na defesa adversária. Só que os nossos adversários, principalmente os daqui do Rio, que são os que mais jogam com a gente, já perceberam o que tem que fazer para bloquear e causar muita dificuldade esse time do Fluminense. Que é, se vocês querem sair tocando bola, eu não vou deixar vocês chegarem até aqui no meu campo. Eu vou te marcar no seu campo. Então, o que aconteceu ontem no Flamengo e Fluminense? Eu mostrei isso para os amigos que estavam comigo na Sul. Então, da Sul era suficiente para ver. O Flamengo colocou os 10 jogadores à frente da linha do meio-campo. E aí, como é que você combate esse tipo de situação onde o time quer te encurralar no teu campo? Você sai com bola longa, você tem jogadores capazes de quebrar a linha no drible e na velocidade. Só que quando você ia ver o Arias de um lado e o Keno do outro, esses caras estavam na nossa intermediária. Então, o que acontecia? O Fluminense ia sair tocando, o Flamengo tinha muita gente no nosso campo, todo mundo, né, deles no nosso campo, e aí o nosso time, ao invés de subir a gente para segurar os caras, o nosso time descia ainda mais para fazer o apoio lá na primeira linha. Então, quando a gente conseguia sair tocando e quebrar a primeira linha, todos os nossos jogadores estavam ainda na primeira linha. A gente estava com 10 jogadores na nossa primeira linha. A gente quebrava a primeira linha. Quando a gente quebrava, tinha 7 jogadores do Flamengo para passar ainda. Só que não tinha nenhum jogador do Fluminense lá na frente para disputar com esses 7 jogadores do Flamengo, para segurar os 7 jogadores do Flamengo. Então o Flamengo ficou muito cômodo. Qual foi a ideia do Tite? Eu vou marcar com os 10. Porque se eles quebrarem a primeira linha, eles não vão sair no contra-ataque. Porque o modelo do Fluminense, gente, até um recado para vocês que cobram isso. O modelo do Diniz não joga com contra-ataque. Vou explicar uma coisa para vocês. O Fluminense, quando ele não consegue recuperar a bola rápido no campo de ataque, o que ele faz? Que a gente reclama muito aqui. Voltam os 10 para marcar na nossa primeira linha. Né? Então você bota até jogadores lá na nossa intermediária para marcar. Por que o Diniz faz isso? Porque a prioridade do modelo é o trabalho com a bola, não com a ocupação de espaço. Então, o objetivo número 1 é recuperar a bola. E se o objetivo número 1 é recuperar a bola, não interessa se eu tenho 10, 9, 8 jogadores atrás. Eu só quero recuperar a bola. Porque quando eu recuperar a bola, isso segundo o modelo do Diniz, tá? Quando eu recuperar a bola, eu vou sair tocando e trabalhando ela até chegar no campo do adversário. E não vai ser com velocidade. Eu vou sair com todo o meu time em bloco.
Então vai todo o meio-campo, vai todo o ataque, vai toda a zaga. E por isso que o Fluminense sai lento. O Fluminense não sai lento porque só porque tem um time lento. Porque a gente tem jogadores rápidos no elenco para fazer um jogo de transição mais forte, mais rápido. A gente não sai em velocidade porque não é do modelo sair em velocidade com 2, 3 jogadores em inferioridade numérica para tentar uma jogada de linha de fundo, um drible, para sair na cara do gol. A gente só sai em bloco. E por isso, talvez, o Diniz não se importe em jogar com muito veterano. Porque se a gente não vai ter um jogo de muita transição rápida, não tem problema na cabeça dele a gente botar muito veterano, porque a gente não vai jogar com velocidade. A gente vai jogar com imposição técnica e troca de passe. A gente vai levar a bola de forma cadenciada até o outro lado do campo, e só quando a gente estiver ali a 30 metros do gol, que é um espaço pequeno, a gente vai começar a correr. E aí você corre num espaço pequeno, um espaço curto, né, de campo. É uma lógica que faz sentido. Só que esse modelo de jogo está apresentando muito problema. Por quê? Quando o Flamengo entende que ele pode botar todo mundo do time dele no nosso campo para bloquear o nosso toque, porque eles sabem que a gente tem um problema gravíssimo, que é o Fluminense joga com todo mundo em torno da bola, se precisar, para criar superioridade numérica, nem que isso tenha que fazer com que todo mundo vá para a nossa primeira linha de defesa. Quando a gente vence a primeira linha dos caras, a gente tem 2 linhas do cara para ultrapassar sem ninguém para receber bola. Então o que acontece? Os caras conseguem recompor muito rápido a primeira linha, ainda no nosso campo, para se juntar à segunda e terceira linha deles, para bloquear a nossa subida. E aí o Fluminense não consegue nem chegar no campo do adversário. A gente ontem deu 3 chutes a gol no jogo todo. Isso tem sido assim contra o Botafogo, contra o Vasco, contra a LDU, nos principais jogos. A LDU no Maracanã marcou baixo, por isso que a gente chegava lá na frente. Eles não marcaram na frente. O Boca Juniors no ano passado marcou baixo, a gente falou que ia marcar aqui, assim, aqui. A gente falou no Pitaco, o Boca não vai marcar lá na frente, porque o Boca não marca assim. E esse tipo de jogo, o Fluminense adora. Porque o Fluminense tem muita dificuldade quando o time coloca todo o seu time para marcar no nosso campo. Porque a gente não tem velocidade, a gente não tem saída, não tem escape. Então é muito cômodo marcar esse modelo do Fluminense. Então reparem como a forma como a gente ataca influencia a forma como a gente defende e vice-versa. E aí tem um problema. Por quê? Porque a gente não tem jogador rápido, não joga com transição. E está manjado, gente. A saída apoiada, ela já foi diagnosticada e o antídoto já está dado. Não tem mais como sair. Se você não tiver agora uma mudança na forma de atuar ou jogadores rápidos para sair numa bola lançada quando retomar a bola, que é o que todo mundo sempre fala, né? Que o Fluminense joga saindo tocando para atrair a marcação adversária e sair em velocidade. Não é isso. O modelo não é esse. Quem fala isso está errado. O modelo não é esse. O modelo não visa sair em velocidade. Ah, mas aconteceu um gol aqui e acolá com velocidade. Quantos gols saíram dessa forma? São poucos. É uma exceção à regra. Não é a regra. O Fluminense não joga com transição rápida e não joga com contra-ataque. Então, assim, o modelo está mostrando deficiência, problema, que se o Diniz ele não fizer uma mudança ou no modelo ou nas peças, para que a gente tenha esse antídoto contra esse tipo de marcação, que é a saída em velocidade, a saída rápida, o contra-ataque, a transição, não vai dar certo. Não vai dar certo. E nesse jogo contra o Flamengo mostrou isso. Então, essa é a análise tática do Fluminense, do modelo do Fluminense, dos problemas desse modelo, que é bom. Esse modelo é bom. Esse modelo não vai funcionar contra times do nosso nível técnico, principalmente físico, né? Porque esses caras têm muita qualidade para marcar os espaços. Fosse um time ruim marcando subindo, a gente conseguiria ultrapassar numa boa, como são os times pequenos, que tentam marcar alto e não conseguem. Por quê? Os caras não sabem ocupar espaço, os caras não têm qualidade para marcar. Agora, a gente não está falando desse time. Estamos falando do, talvez, o melhor elenco da América do Sul. E tem outros times no Brasil com uma qualidade muito próxima do Flamengo. Palmeiras, Galo, o Inter desse ano. Então, assim, esses times têm um quadro técnico tão bom quanto o nosso, com jogadores tão bons quanto os nossos, que não vão aceitar ser agredido pelo Fluminense na sua última linha. Esses times vão marcar alto, porque esses times também são grandes, têm torcida para defender, e tá dado. O problema é esse. O diagnóstico do problema tático do Fluminense tá dado, diagnosticado pelos adversários, e agora cabe ao Fernando Diniz pensar numa mudança. Essa mudança, ela, entre outras coisas, passa por mudança de escalação. Não dá para não competir, não dá para não ter intensidade com esse modelo de jogo. Por quê? Seja com um time mediano ou com um time forte, você vai precisar ter força física para disputar essa bola na primeira e na segunda linha do meio do campo.
para que você não seja pressionado na sua última linha, você tem que voltar com todo o seu time por causa do seu modelo, e para que você tenha força na saída e no contra-ataque. Sem isso, a gente vai fracassar esse ano. Então, vamos ver o que a gente vai fazer aí pro longo do ano, e enfim, esse para mim foi o principal problema tático do Fluminense, somado à escalação, e aí eu concordo com o Diniz. Mas o problema não é o Renato Augusto. Sim, não é o nome. O problema é o jogador com a característica que você coloca para fazer aquela função e ocupar aquele espaço do campo num time que tem um meio-campo muito forte. Não dá para você jogar com o Renato Augusto e Ganso nesse jogo, não é porque eles são ruins tecnicamente. Né? Eu fiz um tweet hoje que está até rendendo ainda, né? Um tweet hoje, que é: não há que se falar em qualidade técnica se você não tem físico, força física e intensidade para colocar a técnica em campo. Porque do outro lado tem um time que não é um time de totó que fica parado esperando você chegar até ele. Esse time vai te atacar no teu campo. O Renato Augusto, ele é bom com a bola, então o que eu vou fazer como time adversário? Eu não vou deixar ele ter a bola. Eu não vou deixar ele ficar pegando a bola de frente, andar com a bola, levar até o meu campo para eu me defender. Não, eu vou marcar ele lá no campo dele. E é isso que os times estão fazendo. Então não há que se falar, gente, em qualidade técnica. Que fulano tem qualidade técnica. Se você contratar 5, 6 caras de 36 anos, sem intensidade, sem físico, com boa qualidade técnica, o seu time não vai dar certo. Porque futebol não se joga parado com a qualidade técnica. Futebol tem outros fatores. Qualidade física, intensidade, tática. Tem muita coisa quando você vai avaliar um jogador, se ele é bom ou se é ruim, se ele foi bem ou foi mal. Então, só falar que o cara é bom porque ele tem qualidade no passe é muito pouco. Então, é isso que a gente cobra aqui do Fernando Diniz e das pessoas para fazer análise de jogo e dos jogadores, principalmente no momento da contratação. Quando o Fluminense contratou o jogador para esse ano, nós falamos, tecnicamente, as contratações são boas, mas eu principalmente disse isso, a gente fecha a janela sem atacar na janela o nosso principal problema, que é a intensidade. Tem jogador no elenco que consegue contribuir com isso? Tem, mas a gente sabe como o Diniz funciona. A gente sabia que o Diniz vai priorizar as contratações a, por exemplo, os jogadores da base, que são exatamente esses jogadores que podem nos dar a intensidade que esse time precisa. Então, cara, vamos ver o que vai acontecer. Eu não acredito no próximo jogo que a gente vai... a gente pode até ganhar, mas não acredito que a gente vai abrir uma diferença de 3 gols para passar. Não acredito, porque eu acho que o tempo é curto para fazer essa quantidade de mudança. E eu acho que a gente vai ter que usar esses 20 dias que vem pela frente. Caso a gente não passe, eu não desacredito também, mas caso a gente não passe, a gente vai ter que usar esses 20 dias para refinar o modelo, que é o que eu não esperava, depois de quase 2 anos de trabalho. Eu não esperava que a gente tivesse que voltar uma estaca zero para identificar uma coisa que, na minha opinião, é básica, um erro assim, é um erro de avaliação básico que o Diniz está enfrentando, que eu não consigo entender a dificuldade de chegar a essa conclusão, de descartar questões de intensidade física no futebol profissional. Isso eu não espero de um técnico de futebol, não espero, profissional. Então, queria inclusive que alguém perguntasse isso a ele e ele respondesse e não descredibilizasse. Porque é uma dúvida, assim, que eu acho muito legítima, né? Então é isso, eu acho que a gente vai ter que usar esses 20 dias, caso a gente não passe pelo Flamengo, para refinar novamente o trabalho e pensar em alternativa para esse jogo. Porque eu acho que esse ano a gente vai sofrer bastante com os times que nós vamos enfrentar.